Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Food Time, é o nosso bate-papo semanal a respeito do segmento de alimentação aqui no canal da Riber Foods. Antes de mais nada, já peço para você, deixa aquele joinha pra gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Riber Foods, faça a sua inscrição, vai lá, coloque as notificações, assim que pintar um vídeo novo, você recebe a notificação e fica por dentro de tudo que acontece no segmento de alimentação no canal Food Service. E o nosso bate-papo hoje, bota especial, para lá de especial, mas bem para lá de especial, tenho o prazer de receber mais uma vez aqui, aliás, ele que inaugurou esses podcasts aqui no canal da Riber Foods, nosso querido Sérgio Molinari. Sérgio, que prazer ter você aqui. Poxa, Tom, super prazer, exatamente como você falou, né? A gente teve a super oportunidade de estar com você, de estar com a Nova Brasil e o público, tanto da rádio quanto da Riber na inauguração. É um prazerzão estar com você aqui, ainda em tempo, né? Sim. Você não é o primeiro programa do ano, o meu então feliz 2024 para todos nós, né? Feliz 2024 para você também, Sérgio. Bom, Sérgio, legal, hoje nós vamos falar aí das perspectivas para 2024. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos dar uma refrescadinha na memória do pessoal. Sérgio, você que é um profissional aí no canal Food Service que dispensa comentários, eu gostaria para você que passasse para o pessoal que está chegando agora aqui um pouquinho da sua história. Bom, os cabelos brancos não mentem, né, Tom? Nem a falta deles. Nem a falta deles. Pelo menos você tem a desculpa de dizer que é hereditário, né? Pois é. Mas enfim, eu estou nesse mercado de alimentos, Tom, há 30 e poucos anos. Na verdade, eu comecei na parte mais com inteligência de mercado, dentro de uma empresa de pesquisa, a maior empresa de pesquisa nesse ramo do mundo, que foi a Nielsen. Depois a gente teve uma trajetória em algumas empresas que obviamente o público conhece, né, como o Sadia, Ceval, aí o Grupo Bung, depois o Café Três Corações, depois toquei uma empresa de pães no Nordeste, e isso me colocou dentro do que é aí o contexto não só de alimentos em geral, mas muito da estruturação de tudo isso que a gente chama de food service no Brasil e no mundo, né, da alimentação fora do lar. E dali em diante eu enveredei pelo campo mais de serviços. Então a gente tem hoje uma empresa que é a Food Consulting, que é meio que o guarda-chuva, onde a gente faz um misto de aconselhamento estratégico, por exemplo, para a própria Riber, para a Riber Foods, que é uma empresa querida nossa há muitos anos. Como a gente tem projetos de consultoria, projetos de inteligência de mercado e duas atividades paralelas. Depois até fica o convite no final do vídeo para sugerir aos ouvintes, né, a audiência da Nova Brasil, que é um canal no YouTube especificamente sobre esse nosso mercado de food service e um curso de gestão estratégica de food service que eu tenho na SP há 8 anos, né? Então, basicamente, é uma empresa a gente trabalha com aconselhamento estratégico, consultoria, inteligência de mercado, e tem uma missão por trás disso, e até por isso que é muito especial. Eu sou super fã do programa de vocês, e por conta disso, que é a gente conseguir não só ter a atividade profissional que a gente tem, mas a gente tentar promover um ambiente profissional e empresarial mais saudável, né? Então, muitos dos conteúdos que vocês têm levado ao longo desse ano tem muito desse cunho, né? Fazer o empresário, o profissional do setor ser cada vez mais preparado para ter êxito e para promover uma boa alimentação. Isso é muito bacana. Muito então, essa é a missão da gente. É isso aí. E o Sérgio sempre, quando ele participa dos programas aqui, ele toca nesse assunto, né, que é a alimentação fora de casa. E desde lá do primeiro programa a gente vem batendo muito nessa questão da alimentação fora de casa. E vou pedir para você, Sérgio, fazer um pequeno retrospecto aí do que a gente já abordou nos programas anteriores até a gente chegar aqui no contexto atual, 2024, e daqui para frente outra história, né? É outra história. Eu acho que a primeira coisa, né, Tom, é a gente
contextualizar um pouco o que é esse mercado de alimentação fora do lar, porque quando a gente lê a frase ou ouve a frase alimentação fora do lar, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é pensar na alimentação, ou seja, na refeição, o lanche ou a bebida que a gente consome fora de casa. Mas a divisão entre aquilo que é o consumo doméstico e o consumo no food service não é onde a refeição ela é realizada, é onde ela é preparada. E aí, então, quando eu penso num restaurante, ele é o mais óbvio, né? Um restaurante, uma lanchonete, é mais óbvio que eu penso que eu vou sentar numa mesa, num balcão e tal, e vou fazer uma refeição. Mas eu esqueço que, por exemplo, esse mesmo restaurante, lanchonete, pizzaria, hamburgueria ou padaria, alguém pode fazer um pedido por um aplicativo, pelo telefone, para consumir aquele produto que vai chegar para um moto-entregador, por exemplo, e vai consumir em casa. O fato daquela refeição ou lanche ter sido preparada fora de casa é o que dá o tom sobre aquilo ser um food service, ser uma alimentação fora do lar e não um consumo doméstico. Por quê? Porque implicou, né, Tom? Implicou em ter profissionais preparados para isso, treinados, técnica para se elaborar essa refeição, esse lanche, etc., processos de produção, técnicas ou padrões de qualidade e de segurança alimentar, equipamento. Então tem uma série de coisas que torna realmente diferente a gente falar de uma alimentação preparada fora de casa e uma alimentação preparada em casa. Então acho que o primeiro ponto, né, a gente passou de alguma forma por isso também no programa anterior, mas eu acho que a primeira coisa é a gente estabelecer esse divisor. Então, você pode ser uma pessoa que sabe cozinhar bem e está fazendo isso na tua casa, para tua família, para os teus amigos, mas isso não requer um conjunto todo de práticas, de técnicas, processos, equipamentos que você tem para preparar de uma forma mais industrial ou onde você tem atividade de transformação de uma forma mais profissional, mais em escala de produção, né? Eu acho que esse é o primeiro grande divisor de águas quando a gente fala de food service. Eu acho que até por conta disso, a gente acaba dizendo o seguinte, olha, você ter um estabelecimento desse tipo, você tocar um estabelecimento desse tipo, ele te leva a não só ter que ter os seus requisitos internos, né, a sua qualificação, toda a estrutura que você vai ter, as pessoas, mas também se servir de um conjunto de parceiros, prestadores de serviço, fornecedores de matérias-primas, de ingredientes, de embalagens, etc., que deem suporte a essa tua transformação. E é aí onde a gente conecta um pouco tudo, né? A grande parte dos ouvintes que a gente tem aqui no programa, com um fornecedor, por exemplo, como a Riber, que é um desses caras fundamentais para fazer acontecer, para fazer rodar essa roda da produção do food service, né? De como ele se abastece para que ele possa transformar numa refeição, num lanche ou numa bebida. Não sei se você quer tocar num tema, talvez seja a gente falar um pouco sobre o consumidor do food, né? Eu acho que é interessante a gente trazer esse, clarear isso para o nosso seguidor aqui, para o nosso telespectador. Acho que tem um ponto aqui, a gente tenta, muitas vezes na vida, a gente tenta soluções simples para problemas ou para questões complexas, né? Sim. E eu costumo dizer o seguinte, se você quer uma resposta simples, faz uma pergunta simples, né? Senão vai ficar difícil. E essa é uma pergunta que é complexa, né? Falar sobre o consumidor de food service, porque ele não existe. Não existe no sentido de não existe um consumidor. Existe cada um dos consumidores, né? E eu acho que, então, eu até provoquei um pouco essa pergunta, que a gente já tinha até falado dela antes de começar o programa, né? Por quê? Porque eu acho que esse é um dos elementos fundamentais que o empresário, né, desse setor, ele precisa compreender, e uma vez que ele compreende, ele fala o seguinte, eu tenho que fazer opções, eu tenho que fazer uma eleição de quais são esses meus targets, quem é o meu público-alvo, a quem eu sirvo, né? Porque você quer ver uma receita de insucesso,
é você imaginar que o que você faz é bom para todo mundo, ou vai ter que atender todo mundo, ou todo mundo vai gostar, ou todo mundo vai achar que teu produto, teu preço é justo e assim por diante. Então, acho que a primeira coisa é entender, você vai ter que fazer opções e para isso você tem que conhecer os vários consumidores para fazer essas suas eleições. E aí, sempre que a gente pensa nessa questão, Tom, a gente tenta usar as pesquisas que a gente produz, as pesquisas que a gente adquire, o que a gente lê, que a gente pesquisa também na internet e tal, e para tentar formar a seguinte opinião: qual é ou quais são as principais formas de enxergar o consumidor? E depois de muito tempo e de muita informação nesse mercado, Tom, a minha principal mensagem é o seguinte: a segmentação mais crítica no nosso mercado é a segmentação de poder aquisitivo, né? A segmentação por classe socioeconômica, mas tem a ver, no final das contas, com qual é a renda desse consumidor. Porque tem uma curiosidade no nosso mercado, pouquíssima gente sabe disso, mas é no mínimo curioso. No Brasil, o consumo, a parcela do orçamento doméstico, do orçamento familiar, que é gasto com alimentação fora do lar, é igual em todas as classes sociais, que é entre 4,5% e 5% do orçamento da família brasileira é gasto com alimentação fora do lar. Mas 4,5% a 5%, vamos arredondar para facilitar a conversa, né? 5% do orçamento é gasto, 5%. 5% de uma família de classe A, que tem uma renda média de 30, 40 mil reais por mês, 5% disso é quase 2 mil reais por mês. 5% de uma família de classe C, que é 3,5 pau por mês, 3.500 reais por mês, não chega a 200 reais por mês em alimentação fora do lar. Então, apesar de que percentualmente é igual, o volume de grana é totalmente diferente. O que significa o quê? O que a gente aprende com isso? E aí fica uma mensagem quando eu penso no empresário que está ouvindo a gente, e ele fala o seguinte: o que eu quero ser para o meu cliente, né? Eu penso assim, o consumidor que tem um poder aquisitivo mais alto, ou seja, tem grana, tem volume de grana para gastar, o teu desafio com ele é, acima de tudo, ter a preferência dele. Ele já é um consumidor, ele frequenta muitas vezes, ele consome muitas vezes por mês, porque ele tem esse poder aquisitivo e esse hábito já arraigado. Então, o teu desafio é o desafio de você ser a escolha dele. Quando eu desço nessa pirâmide de poder aquisitivo, a restrição para eu ter um consumo grande, um poder aquisitivo menor, é eu ser acessível para esse cara. Eu tenho que caber numa grana apertada, numa grana limitada. Então, o que eu vou ter que oferecer para esse cara é condições, é produto e preço que caiba dentro de um orçamento pequenininho. Só que eu tenho mais de 100 milhões de brasileiros nessa condição. Ou seja, tem uma oportunidade gigante aí. Um mercado gigantesco, né? Gigantesco. E que eu vou fazer até o meia-culpa como uma das consultorias do Brasil, né? Nós, consultores, formadores de opinião, né, treinadores, eu acho que nós pecamos muito, fica a dica, né? Nós pecamos muito por abordar muito aquele mercado mais do meio para cima, porque ele tem mais glamour, ele é mais sofisticado, você fala de coisas mais elaboradas, você fala de macro tendências que você lê na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, que fazem muito mais sentido para esse poder aquisitivo mais alto. A gente subentrega informação e pensamento para essa parte de baixo da pirâmide. Só que ela tem mais de 100 milhões de consumidores precisando também de pensamento em favor dela. Bom, para que a gente e depois que a gente sai dessa questão... Sim, pode falar, pode terminar, Sérgio. Não, eu vou terminar. E depois que a gente fala dessa questão de classe social, de poder aquisitivo, aí a gente tem algumas outras questões de como segmentar um público, onde hoje a principal delas, depois de grana, depois de poder aquisitivo, então, é geração, faixa etária. Né? Porque aí a gente vê, por exemplo, esse cara que vai ser o cara que domina o mercado daqui a mais 10 anos, que é a geração Z, né?
E é um bicho diferente, sei lá, eu tenho 57, faço 58 anos em breve. Eu tô aí próximo de você também, então. Mas eu não sou comparável a um consumidor de 23 anos. Sem dúvida. Alguns 45 anos também não é. E aí a gente precisa começar a aprender, a entender um pouco para onde que vai esse tipo de público e acompanhar essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Isso é uma coisa, na minha opinião, fundamental para que a gente consiga efetivamente, eu diria, navegar de uma forma mais segura dentro da decisão de público-alvo que a gente teve. Eu acho que é um pouco por aí. Muito bom. Só para colocar o que eu ia falar aquela hora que eu te interrompi, para a gente colocar meio que em perspectiva para quem está nos acompanhando aqui, Sérgio, você falou de um número muito expressivo, que são 100 milhões de consumidores em potencial. Se a gente pegar esses números, tá, que o Sérgio passou, nós temos países na Europa ou em vários lugares do mundo que não tem isso com essa quantidade de pessoas como habitantes desse país. Então a gente vê... População total. Exatamente. Então é um número gigantesco que tem um potencial muito forte se bem explorado, se explorado da forma correta. Só para a gente contextualizar aí esses valores, esses números, né, Sérgio? Não, você tem toda a razão, porque a gente acompanha, a cada 2 anos, a gente acompanha, por exemplo, qual é a posição do Brasil no ranking mundial do food service, né? Então, dependendo da fonte, a gente é o 5º maior mercado do mundo. Dependendo da fonte, a gente pode ser até o 9º. Então, a gente é entre 5º e 9º. E aí tem uma dualidade, né? Na prática, nós somos maiores do que quase todos os mercados europeus de food service. A gente só é menor do que o mercado da China, que tem um detalhe que é 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. O mercado norte-americano e japonês, que tem um poder aquisitivo e um gasto médio, uma alimentação fora do lar gigantesco. E a Índia, que é, com todo respeito, pobre, mas tem também mais de 1,5 bilhão de habitantes, né? Talvez até já na frente da China, né? Então a gente tem, tirando esses 4 países gigantescos, o nosso mercado é maior do que todos os mercados europeus de alimentação fora do lar, né? A diferença é, nós somos uma mescla de um pedaço de mercado sofisticado, elaborado, com alto poder aquisitivo, e um mercado mais parecido com o México, mais parecido com mercados de baixo poder aquisitivo, que a gente também tem em grande profusão no Brasil. Atuar no Brasil é conseguir ter a leitura e a estratégia para esses vários segmentos, né? Então, mal comparando, Tom, se eu pego uma distribuidora como a Riber, ou se eu pego os seus principais fornecedores, as principais indústrias que abastecem, essa é sempre uma discussão que a gente tem, porque empresas como essas, elas abastecem desde um restaurante, né, que às vezes tem até alguma estrela do guia Michelin, etc., até uma boleira, até uma sorveteria de bairro, né, até uma pastelaria, uma hamburgueria só de delivery, etc. Então, isso daqui é uma coisa que é uma complexidade do mercado brasileiro que, ao mesmo tempo que é infernal, é apaixonante, porque você precisa realmente conseguir navegar por realidades muito diferentes, o que é diferente de alguns países, né? Você vai para a Dinamarca, que a diferença entre classes sociais é desse tamanho, você não tem essa discussão que a gente tem aqui, não existe, né? Então é um pouco por aí. Pois é, e pegando até carona aí nisso que a gente está falando, que são grandes desafios, principalmente para aquele empresário que quer definir o target dele, em que área que ele vai atuar. A gente tem uma série ainda de outros desafios pela frente. A gente vem de um mercado que, a partir da pandemia ali, passou por uma modificação muito grande. A gente abordou isso aqui nos programas passados, tiveram que se virar nos 30 ali, e a realidade, depois da pandemia, depois que acabou a emergência sanitária, continuou se modificando e continua se modificando para tentar se moldar no que foi formatado ali a partir
da pandemia com o mercado aberto que a gente tem hoje aqui, com tudo aberto, tudo funcionando, acesso total e muita gente parece que está meio perdido aí no meio do caminho, Sérgio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que a gente teve de desafio que tem agora pela frente. Eu acho que a pergunta é maravilhosa. Então, a provocação não é nenhuma pergunta, né? Sim. Acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente agora, praticamente comemorando, né? Eu estou falando de comemorando porque passou, né? Mas passados aí 4 anos agora já, né? Vai completar o 4º ano da pandemia. A gente tem, eu acho que primeiro uma consequência muito grave, né, muito importante no segmento, que tem muita gente que saiu, sem falar daqueles que saíram do mercado. A gente ainda tem muita gente no mercado que ainda está pagando o preço da pandemia, porque se endividou, porque carregou dívida tributária, teve que buscar dinheiro, porque buscou dinheiro incentivado. A gente tem uma parte das empresas que ainda carregam problemas gerados na época da pandemia. Isso significa que tem muita gente hoje no nosso mercado que ele está ao mesmo tempo que vivendo o dia de hoje, mas ele está vivendo o dia de hoje tendo que pagar uma parte da conta lá da pandemia ainda. Aí vem um conjunto grande de transformações, e eu acho que tem umas 3, pelo menos, que são bem marcantes, de transformações que foram aceleradas pela pandemia, né, e que passaram a fazer parte da nossa vida. Uma delas é o delivery, né? E eu insisto em dizer, o delivery ele já era um movimento muito ascendente antes da pandemia, mas ele foi multiplicado pela pandemia, que é o que passou a existir disponível, né? Então, acho que o delivery é um deles. Vale comentar que o delivery hoje já não cresce acima da média desse mercado, ele já cresce junto com o mercado. Então, ele já estabilizou, ele já encontrou um tamanho dele. O delivery hoje significa uns 14% do mercado de food service. Então, ele já não é mais explosivo, mas ele passou a fazer parte da equação. Hoje eu quero ter um negócio, eu já tenho um negócio em alimentação fora do lar, eu no mínimo tenho que pensar se o delivery vai fazer parte dessa equação. Eu posso até não ter, mas eu não estou autorizado a não considerá-lo. O outro deles é a questão do consumo, do trabalho remoto, seja ele híbrido ou por completo, né? Isso daí passou a fazer parte das rotinas de vida de muitas empresas, né? Aquelas empresas, especialmente da área de serviços, onde uma parte das pessoas pode trabalhar remotamente, muitas delas adotaram efetivamente variações possíveis de trabalho remoto, total ou parcial, que significa impacto no negócio da gente, porque para alguns significa uma diminuição de tráfego, onde você tem um restaurante, você tem menos gente no dia a dia, porque às vezes você tem pessoas trabalhando 2, 3 dias por semana, 1 dia por semana no escritório, mas a gente também viu uma aceleração de restaurantes, de operações de alimentação mais próximas de onde as pessoas residem. Por quê? Porque eles passaram a abastecer as pessoas que estão em casa trabalhando, né? E eu acho que além da questão do delivery, um outro ponto tem relação com o trabalho remoto. Por mais que a gente já não tenha hoje a mesma incidência de trabalho integralmente remoto, integralmente home office, né? Como a gente tinha na pandemia, a gente tem ainda uma frequência, uma incidência muito grande de trabalho que seja num regime híbrido, né? Alguns dias no escritório, alguns dias em casa e tal. E isso provocou um deslocamento de uma parte das refeições que eram consumidas próximas dos locais de trabalho, ou para as casas das pessoas, ou ao lado das casas das pessoas. Então isso também deslocou uma parte da oportunidade. Alguns veem isso como risco, mas eu vejo isso como uma oportunidade. Então isso deslocou uma parte dessa oportunidade, desse risco, em relação aos estabelecimentos de onde eles estão localizados. E um terceiro ponto que a gente vê como também um desdobramento de tudo que a pandemia provocou, não especificamente o problema da pandemia, mas o que ela provocou, o crescimento exponencial do mercado de marmitas, do segmento de marmitas. O que a gente vê em função disso, e até por que a gente fala disso, eu até ia dizer, parece que é um nicho do qual a gente está falando, mas não é um nicho.
porque no fundo a gente está falando aqui, só para dar uma ideia, do maior marketplace de delivery, de entrega do Brasil, soltou há 1 ou 2 semanas o ranking de quais os alimentos mais pedidos pelo delivery no Brasil, e a Marmita, pela primeira vez na história, superou hambúrguer, superou pizza, superou todos os outros segmentos. Isso é uma coisa muito marcante dentro do nosso negócio. Então, eu acho que esses 3 são 3 elementos bem marcantes dessa transformação, e eu queria colocar um acima de todos os outros. Se eu tiver que pensar em algo para dizer para o consumidor, não, para a audiência do programa, para o cliente da River Foods, para o operador de restaurantes, lanchonetes, padarias, sorveterias e tal. O consumidor, ele está mais crítico do que nunca com um tema, que é o que você me entrega pelo dinheiro que eu te entrego. Então, não me interessa se eu vou gastar R$20 ou R$200. O que me interessa é qual o grau de satisfação que eu tenho pelo que você me entregou por esses R$20 ou R$200. E aí pode ser até que um consumidor que gastou R$200 está mais satisfeito do que o consumidor de 20, porque não é só o preço, né? É aquela discussão do valor, né? Você me cobrou 20, foi barato, cabia no meu orçamento, era o que eu queria gastar, mas não foi, a comida não estava boa, o serviço não estava bom, o ambiente estava sujo, né? Demorou, e o outro pode estar cobrando 200 e ter sido muito legal. Então eu não estou fazendo a apologia do caro, eu estou só registrando o seguinte: qualquer que tenha sido aquela tua definição original de público, né? Quem é o meu público-alvo, quem eu quero servir, o que eu quero entregar para esse cara, qualquer que tenha sido essa definição, se você executar bem ao ponto do cara sair do teu estabelecimento ou sair de uma compra de um produto pelo delivery com o sentimento de que valeu a pena aquele gasto dele, você marcou o seu ponto. Porque esse cara é o cara que vai voltar a consumir com você, ele vai ser mais fiel a você, ele vai ter várias outras experiências ruins que ele, quando comparar com a tua, ele vai falar: putz, eu vou voltar para aquele, para aquele restaurante, ou para aquela padaria, né? Eu até tem uma característica interessante. Eu tenho um número enorme de padarias num raio próximo da minha casa. Eu consumo pão numa padaria em que o pão custa R$26 o quilo, pão francês, que é um preço médio-alto. Alto, sim, sem dúvida. É alto, né? Por quê? Tudo funciona. O ambiente é bom, eu paro o carro fácil, o pão tá lá, tá sempre numa qualidade ótima a qualquer momento, o pão é ótimo, o atendimento é ótimo, o caixa não demora, tudo funciona. É a experiência, é o pacote, né? É o pacote, é a experiência que eu vivi. Eu tô falando de uma padaria, eu nem tô falando, fui num restaurante francês e tal, né? Então, eu acho que essa, acima de qualquer outra, é a mensagem, porque ela se aplica a todo mundo, né, Tom? Se eu vou comer um pastel na feira, ou se eu vou no tal bistrô francês, ou se eu estou num resort, né, com all inclusive, etc., essa sensação de se valeu a pena ou não é uma questão que quase sempre a gente está se questionando. Ou quase sempre a gente tem essa sensação quase espontânea, né? Uhum. Então, eu diria, a gente tem que olhar para o nosso negócio e conseguir ter essa resposta. A experiência foi legal? Valeu a pena? Se o cara falar valeu, você está no caminho certo. Eu acho que, para mim, esse é um ponto bem crítico de como olhar para hoje e para frente, né? Eu acho que você foi cirúrgico aí na sua colocação, porque muitas vezes a gente acaba consumindo, ou até mesmo por delivery, ou até presencialmente, e a gente sai com aquela pontinha de frustração, com aquele sentimento de que, poxa vida, não era o que eu esperava e acho que não valeu a pena pelo que eu paguei. Então, fica aqui como ponto de atenção para você que é operador no segmento de alimentação.